Fala galera, Marcos Justo na área. Tá um frio aqui, né? Meu Deus! À minha direita temos aqui hoje Felipe Gouveia, o professor. Nós vamos falar de um rio, porque eles estão no Brasil. What? Blizzard. Blizzard? Ai, gente, derreteu. Virou um rio. E você reclamava da minha. Cada um melhor que o outro, né? E na minha outra direita, Matheus Wagner. Acabaram as piadas ruins. Que isso, cara? A gente já tá quebrando o gelo. Bom, gente, vamos falar um pouco hoje de Blizzard. Uma das maiores empresas do mercado de jogos. É uma subdivisão da Activision, a mesma produtora de Call of Duty. E Call of Duty. E Call of Duty. E Call of Duty. E Call of Duty. Não, pera, tem outro jogo. Call of Duty. Ah, não, peraí, agora, se eu não me engano, o Tony Hawk é da Activision. Ah, o Tony Hawk não era da Activision, depois foi. Ah, foda-se, eu não sou Call of Duty. Vamos lá. A Blizzard, ela é um dos mais antigos... É uma das mais antigas empresas do ramo de jogos. Ela lançou seu primeiro jogo em 1991 com o antiguíssimo e nunca jogado por nenhum de nós, FM Racing. Cara, não Casa- tinha ninguém vivo nessa época. Que sim! Da gente? Eu nasci em 94. Jogo Felipe, de 91. é 91. você tá Vocês falando... nasceram antes disso, não? Eu nasci em 93. 92. A gente jurava, A gente vai mesmo botando a cidade aqui. A gente já falou no ano que a gente nasceu. Eu ainda tenho 20. Você é professor, faça as contas. É Meu fácil. primeiro jogo foi... Meu primeiro jogo jogado da Blizzard foi o Rock'n'Roll Racing. E era um dos melhores jogos de corrida da minha vida. O jogo que nos anos de 93, eu não joguei esse em 93. Com motivos óbvios. Motivos bem óbvios. eu não consigo jogar na barriga da minha mãe. Tava lá uma criancinha de um ano, meio ano de idade. Dando porrada no controle e arremessando a TV. Mas no ano seguinte mostra gritando é teto. É verdade. Eu não tive essa oportunidade. O jogo era maravilhoso, era um jogo de corrida que trazia no fundo músicas de rock em 16 bits. Ou seja, tudo que uma criança dos anos 90 adorava. Ouvi música de rock jogando videogame. Era lindo. Nós conhecemos um jogo assim. Tony Hawk. Ah, cara, meu irmão. Não. Você fica voltando Tony Hawk toda hora. É porque o Tony Hawk também é assim. E uma das mais fortes franquias do mercado hoje nasceu em 1994. Toda criança hoje tem um pouquinho de dinheiro, já deve ter perturbado os pais para jogar o World of Warcraft. Ou pelo menos sabe o que é isso. Já ouviu falar. Já ouviu falar? Tem um amiguinho na escola que joga. Tem algum amiguinho nerd gordinho que vive enchendo o saco pra ela jogar. Ou você jogou até nível 20 porque é de graça. Pô, você joga até nível 20 porque é de graça. A franquia World of Warcraft conta a história do mundo em torno do jogo Warcraft, que nasceu em 1994. Sendo que o da mitologia do jogo veio do 3, que foi lançado em 2002. Ou seja, é muito caminho pela frente. Percorreram muito caminho mesmo. Deram uma sorte aqui, uma outra ali. Cagaram um pouco lá. Cara, mas sorte. Acertaram muito. Sorte, uma hora ou outra. você me manda o Warcraft. Aí você me manda o Warcraft 2. A Diablo, StarCraft, Diablo 2, Warcraft 3, World of Warcraft. Você lançou jogo bom atrás de jogo bom. Não chamo isso de sorte. Eu chamo Não. isso de pacto. Exato. Porque, Ó, depois que lançaram o jogo de chamado Diablo, né? eles foram A gente não comprados. sabe quando eles começaram a fazer Diablo, né? Quando começou o pacto. Tudo bem que o Diablo Videogames é EA. Eles são donos, mas eles. Só que donos de Activision. Eles não são tão diabos assim. Isso é o que eles querem que você pense. Porra. É tudo com teoria da conspiração. Para quem não É. conhece, o jogo Warcraft, o primeiro, ele contava apenas uma história entre humanos e orcs. O 2 também. Era muito básico. Mas o nome do 1 é Warcraft Orcs and Humans. Warcraft 2. More Ah. orcs and more humans. Warcraft and more humans. Tides of Darkness. Cara, ou seja, eles começaram a acertar lá no início. Aí, na verdade, se estabeleceu com muita força o estilo RTS de jogos. Real Time Strategy. Jogos de tempo real. Felipe,
Ó, professor, explique para nossos caros ouvintes o que é um jogo RTS. É o seguinte, você começa com uma base e geralmente 3 operários, 4, 5, depende do RTS. Você tem que coletar recursos, construir barracas, construir exército, construir as casas para abrigar seu exército e coletar mais recursos. Se você estiver jogando contra uma pessoa que nasceu no continente asiático, você vai perder. Não importa. Se você vai estiver jogando perder. com a máquina no nível mais difícil, você vai perder. Ela vai roubar. Não, existe a possibilidade de você ganhar da máquina. Não existe de ganhar do asiático. É que o asiático, ele ganhou da máquina, no Very Hard. Por isso que ele ganhou esse título. Exato. Pô, os coreanos, cara, eles falam. Teve uma entrevista uma vez que o cara falou: não, eu não consigo ir mais rápido porque tem um delay entre apertar um botão e outro. Então eu não consigo fazer as construções mais rápido. Isso é verdade, mas se você jogou um jogo, raramente você vê um delay do... Você apertar o botão e as coisas acontecer. Eles percebem. E principalmente na Coreia, né? Era do Sul. É do sul, Na Coreia do Sul, bem específico. Do sul, porque do norte é. existe um jogo da Blizzard que se tornou não só febre mundial, como um dos maiores esportes. Quarto maior esporte. Esporte da educação física, sabe? Aquele troço que você joga futebol com seus amiguinhos, se você for honesto, eu tô você não joga futebol. Joga qualquer outra coisa, fica batendo papo no canto? Não. Computador. Jogo esse que se chama StarCraft. Nosso especialista em StarCraft na sala, Felipe Gouveia. Queria especialista em alguma coisa? Yeah! Eu ganhei uma Pokédex. StarCraft você pode escolher entre 3 raças: os Zerg, os Protoss e os humanos. Terranos, no caso do que eles chamam. Os Terranos é o seu RTS base, você tem um construtor que fica construindo a base, ele fica ocupado fazendo isso. Os Protoss, os construtores dele transportam as coisas, então demora um pouquinho mais de tempo para construir as coisas, só que o seu construtor não fica ocupado. E tem os Zergs, que as construções deles são mais rápidas, só que o trabalhador vira a construção. Essa é a mecânica, a diferença mais básica que você tem. Essa é entre aquela os três. raça que é meio. É os... Como é que é o nome? Cyborg, né? Não, esses são os bichos mesmo. São os bichos esquisitos? Os cyborgs são os protótipos. Ah, sim. É a barulho. Os barulhos deles são fantásticos. Ok. Se você diz. Legal que foi do StarCraft que nasceu hoje o que é uma das maiores febres do mundo dos jogos, que é o eSport. Foi? Aliás, foi no StarCraft que nasceu o Dota. Só que ninguém jogou Dota no StarCraft. Jogou mais no Warcraft. Foi do StarCraft? Era um mod de StarCraft, só que era pouco conhecido. Aí o pessoal modificou muito pra caber no Warcraft 3. Aí chegou com as mecânicas de heróis toda bonitinha. Aí, Aquele mapa improvisadozinho. Aí resolveram. Mas o pavio foi no StarCraft. Foda. Eu não sabia. Pô, maneiro. Mas era o básico do básico, não tinha nada que tem nos móveis hoje em dia. E hoje o esporte é o que a gente vê hoje, chegando a prêmios milionários para as equipes vencedoras. O próximo jogo do nosso tema, eu não joguei muito, foi o Diablo. Algum de vocês chegou a jogar? Cara, eu não joguei Diablo quando era menor, tipo Diablo 1 e 2, porque minha mãe não gostava do jogo. Quando ela falou: você vai jogar um jogo chamado Diablo? O Diabo! Famosa frase, tipo, Essa história, por que vocês botaram esse nome? a história só fica melhor porque o Matheus era coroinha. Tinha que ter explicado pra ela que você tinha que derrotar ele. Eu já sabia? Porra, Matheus, você era coroinha, você tinha que mandar uma resposta. Mano, mas você tem que converter o jogo. Também. Vai ter futuro. Caralho, o nome do jogo era Diabo. Diablo. Olha só, a pessoa pula o L fácil. Na verdade, diabo. É a mesma tradução. É a tradução, É a mesma mas coisa. mesmo assim. Acho que uma escrita mexicana, outra escrita brasileira. Mexicano é ótimo, Matheus tá no estereótipo. Estereótipo! Dentro dos RTS da Blizzard,
O que eu joguei mais foi o Warcraft 3. E eu acho que foi o jogo deles, na época, até pelo menos o World of Warcraft, que mais fez sucesso. Tirando o StarCraft na Coreia, que é um caso à parte. Na verdade, Lá não conta, não conta. eles tiveram que lançar um server mais ou menos online por causa do StarCraft e Diablo 2. E as pessoas queriam jogar isso online direto. Aí foi quando começou a ser criada a Battle.net. Empresa, na verdade não é uma empresa, é uma Sim. plataforma de conexão multijogador da Blizzard. Qualquer jogo que você for jogar, você vai estar na Battle.net. Vai ter que fazer uma conta. Qualquer coisa. E por sinal, é uma das melhores plataformas de suporte para jogo online que tem. Ela facilita bastante coisas, principalmente o download. Porque como só tem poucos jogos pra oferecer, é mais rápido. Não só isso, mas ela tem uma função que eu sinto falta em muita plataforma. Ela libera você jogar o jogo depois de um certo ponto. Você não precisa fazer o download de 100% para jogar. Você pode jogar. Ela enquanto tá libera baixando. primeiro o download essencial. Assim que você baixa o download essencial, tem o segundo download que ela começa. É o download dos extras. Não, é o download do otimizado. Depois do otimizado, quando você pode jogar com os gráficos no alto, ela baixa os extras. Então você pode começar a jogar com ele no ultra com todo o conteúdo liberado. Isso é legal. Isso é Aí realmente você maneiro. tem o exemplo. World of Warcraft é um jogo que tem 90 GB? 90 GB? Você pode jogar ele quando você quiser. Você começa a jogar antes de terminar o download. Pô, maneiro. O StarCraft 2 tem 12 GB, se não me engano. Você já começa a jogar com 6, 4, dependendo da versão que você joga. Então isso facilita muito a vida de quem tá jogando. É uma iniciativa que eu achei brilhante a primeira vez que eu vi. E eu sinto muita falta disso. Não, Tipo, não deve ser. Pra você começar a jogar o jogo, você não precisa ter, vou fazer aquele tutorial primeiro, uma parada assim. Você não precisa de tudo do jogo. Você pode fazer nessa parte enquanto termina de baixar. Terminou de baixar? Você não aí precisa passa da pra última fase, configurações. você não precisa do último chefe pra começar o jogo. Fora que todos os jogos da Blizzard, tirando os não pagos, tipo Hearthstone e o Heroes of the Storm, você tem uma versão demo que realmente você testa o jogo num limite legal. É verdade. Faz bastante coisa. É Você isso. faz Por bastante... sinal, o limite do World of Warcraft é um dos melhores que eu já vi também. Você tem o jogo ilimitado até o nível 20. Você pode fazer quantos personagens quiser. Nível 20. Mas aí você chega no nível 20, você para. O personagem não upa mais. Ele só não upa mais. Você pode continuar jogando com ele. Claro, você não vai avançar de mapa pra onde não é acima de nível 20 que você vai morrer. Mas se você quiser dar uma louca, igual você faz quando você tá jogando, sei lá. Daniel Leroy. Você pode simplesmente sair correndo por aí enquanto você tenta ficar vivo. E morre no primeiro tapa que você leva. É aquela famosa tática. Eu sei que aqui tá o chefe, se eu chegar ali vai ter, sei lá, cutscene e eu vou sobreviver. Esquiva de todos os mobs. Exatamente. No Dark Souls. Mas, voltando ao que eu queria falar antes, o Warcraft 3, ele foi o que deu boom pra esse jogo. O Warcraft 3, ele começou a incrementar a história. Foi o Warcraft 3, tanto que tem cutscenes que até hoje são bonitas. Magia negra, né? Magia negra. A Blizzard e a Square Enix usam magia negra forte pra fazer cutscene. Cara, tá aí uma parada que eu tinha maior vontade de fazer. Tipo, jogar agora é complicado porque é muito grande o jogo, mas, sei lá, de conhecer a história do World of Warcraft, porque eu não joguei. Eu não joguei World of Warcraft. Então, só que eu sei que a história é muito grande e é muito maneira. Eu tinha maior vontade de conhecer, só que, Cara, o jogo é muito grande. como nós dissemos no último podcast, o filme do Warcraft tá aí vindo. Tá, nós fomos a uma feira de livros. Você comprou os livros, né, Matheus? Warcraft 3, ele trouxe de volta a mecânica do Warcraft 1 e 2, só que ele deu uma variada bacana pra época nas facções. Ele manteve a Orcs, história dos orcs e humanos, acrescentou uma nova história entre elfos noturnos e nagas, que foram, de certo modo, introduzidos no jogo, e botou um vilão, digamos assim, comum a todos, que foram os undeads.
Sendo que os únicos jogáveis no jogo eram os orcs, humanos, undeads e elfos noturnos. Podia jogar com o Undead? Podia. Você podia ser o Michael Jackson? Não, porque o Michael Jackson tava morto, né? Ah, não, o Thriller. Pra mim você tá falando dele morto. Eu falei, cara, ele não tava morto na época. Ele só tava branco. Então, aí entra naquela do... Qual o nome daquela expansão que é a mais famosa daquele rei? Frozen. Do Frozen Throne. The Frozen Throne. É o Michael Jackson. Porque ele é o rei. E daí nasceu também a ideia de fazer o World of Warcraft, que era o jogo. Foi um dos. Não foi um dos primeiros, mas foi o maior boom do MMORPG. O WoW, como é conhecida a sigla do World of Warcraft. WoW. Such Game. Much Dog. WoW. Such Money. WoW. É um dos maiores MMOs já lançados e que vão existir provavelmente porque ele pega mais de 60% do mercado. Uou. Ou mais. Não temos esse dado com certeza. Such Game. Marketing. Uou. Então, muitas produtoras Cara, tentaram. o jogo já tem 11 anos. É um MOBA que tem 11 anos e continua novo. Você lança mais... lançando expansão dá. Dá, né? Uma coisa falou MOBA. MOBA não. Novo! MOBA não, é MMORPG. MMO. Novo que, o cara fez há muito tempo atrás. Tá lá. Não mudou. Não, o que eu sei tem uma porrada de expansão. E ele trouxe elementos do Warcraft. E você consegue jogar ao longo do jogo. Existe uma campanha. Mas que, sendo as pessoas ignorem, existe uma campanha ali que você consegue fazer. Principalmente nos níveis mais altos você consegue fazer as raids. Raid é quando você fecha uma grande quantidade de jogadores, cada um com uma função específica, para enfrentar um mapa ou grande boss que uma pessoa sozinha não teria capacidade para enfrentar. Leroy Jenkins! Daniel Leroy. E sempre tem um cara babaca que agora é apelidado de Leroy Jenkins que quebra o plano. Todo mundo se ferra. E o jogo continua forte até hoje. Cada vez as expansões chegando e cada vez mais fortes, com novidades muito interessantes. A última, por sinal, trouxe a possibilidade de você criar um lugar no mapa só pra você. Você constrói um castelo que é seu. Seu cantinho feliz. Seu cantinho feliz, enquanto que as pessoas tentam derrubar e você... E a anterior tinha pandas. Cara, isso é maneiro. Ainda tem os pandas. Não, mas a anterior tinha panda. A história dos pandas são maneiras pra caramba. Lembra a história do Aang. Panda. Never say no to the panda. É no outro The Panda. Forte. Esse é um panda. Você já viu um panda fraco? Não responde essa pergunta. Mano, é um panda monge. Ainda tô de barriga cheia, de repente meu Kung Fu não vai ser tão bom. Ele era... É o panda da propaganda ele ou é- o panda... Era um herói mercenário do Warcraft 3 Frozen Throne, panda. Era bem forte. Falando em mercenário, isso me lembra o novo MOBA que chegou esse ano. Vai concorrer muito forte com Dota 2 e o League of Legends. Eu joguei esse. o Hero of the Storm. Heróis da Tempestade. Tempestuosa. O jogo inovou bastante. De certo modo. Não, ele- eu não Cara, vou uma mais- coisa que eu achei muito legal nele é que quando você cai por algum motivo de... Pô, a internet tá ruim, bugou e você caiu, seu personagem fica lá parado igual uma estátua, olhando pro lado. Tá rolando porrada aqui, ele fica lá olhando. E aí, beleza? Tudo bem? Não, tipo, o jogo bota uma IA no seu personagem e ele joga por você. A IA não é tão boa. Não, quanto não é uma tão boa, Não é tão boa mas- com uma pessoa. Mas ela Mas- quebra o galho. Não, aí quebra o galho. Aí você tem as duas rotas dos dois famosos. O League of Legends, seu personagem vira uma pedra na base. Peso de papel, famoso PS Vita. A gente vai usar muito PS Vita, gente. Se você tem um, você pode mandar por e-mail. Por e-mail não, por carta para. Bota na sua box aqui.
Insira o endereço aqui. Caixa postal. Não. Ou você derrota o Dota, que alguém tem que controlar o herói. E a pessoa tem que jogar muito bem pra controlar dois heróis ao mesmo tempo. Eu ainda pretendo jogar com aqueles 3 Vikings, botar um em cada ponto do mapa e falar, venham! Vai ser o momento que você vai diminuir de altura, seu cabelo vai deixar de existir e seus olhos vão começar a ficar menores. Exato. E você não vai ter mais barba. Não, meu cabelo não vai deixar de existir, ele vai crescer, porque eu não tenho muito. Vai ficar liso, até a orelha, assim, aquela cuia. Mas ele vai ter que diminuir de tamanho. Foi o que eu Vou falei. diminuir de tamanho primeiro. Puxar o olho, eu vou ter que grampear aqui do lado. Não, vai fazer automático. Vai comprimindo, né? Ao contrário dos outros mobs, aí em geral mesmo, você não precisa matar os soldados na lane Você não precisa se preocupar em ganhar dinheiro pra comprar itens. também. E a experiência global, ou seja, seu time todo ganha experiência pelo, Não, você não time. precisa Seu time chegar todo lá ganha experiência e pelo time, é ficar, ótimo. sei lá, roubando a kill dos outros, ficar andando por ali, pô, tem que matar o cara. Tem que ficar andando de um lado pro outro, querendo matar todo mundo. Não, você não precisa disso. E você, e contrário de todos os mobs, você joga em mapas diferentes cada vez que você joga. E cada mapa tem um objetivo pro seu time cumprir. Por isso que a fase pra que você tá numa rota bonitinha não existe tanto. Você roda muito o mapa. E o legal também é que você tem os mercenários que eles trouxeram de volta Isso. do Warcraft 3. Sim, que você vai numa parte separada do mapa, no meio dele, mata o pessoal e depois contrata ele pra ajudar a sua equipe. E o melhor de tudo, são com os grandes nomes da Blizzard. Então você joga um jogo e você gostou muito de personagem, cara, você vai olhar lá, provavelmente está no Heart of the Storm, se não está, ele vai. Em algum momento. Eles pegaram personagens grandes, os heróis inteiros, todos do Praticamente Warcraft. todos do Warcraft. Tem os Vikings que eu falei, que é de um jogo antigaço Tem deles. que é dos que é The Lost Lost Vikings. E esse nome dele é The Lost Vikings, então... 92, cara, eles estão investindo num coisa de 92. Eles estão tentando trazer, tipo, para as pessoas jogarem os jogos antigos E deles. tem muitas pessoas pedindo, mas aí, como eu confio na Blizzard, talvez consigam botar os carros do Rock'n'Roll Racer como personagem. Isso ia ser lindo. Caraca, ia ser bizarro, imagina. Tá lá todo mundo, porrada, você vê um carro andando. Até parece que você nunca usou macete no Age of Empires 2. Eu usei Magenta Mythology, eu tinha um urso canadense que matava todo mundo. Você já usou do hipopótamo? hipopótamo rosa voador? Mas o hipopótamo rosa do voador não era forte. Não. O hipopótamo rosa voador, ele andava deixando rastro de arco-íris. Ele cuspia corações nos É outros. tipo a fase extra do Diablo 2. Da no Call Level. Qual é? É porque fase? um rumor no Diablo 1 era que você tinha uma fase só de vaca. De onde tiraram essas É, coisas? rumor dos anos 90. Rumor dos anos 90. Ok. O jogo lançou em 96. Aí a Blizzard falou, cara, não tem level de vaca. Tanto que isso virou... Isso virou uma fase. Não, secreta. tanto que no StarCraft, se você escrever There is no call level, que é traduzindo para inglês, você passa de fase como um macete. Eles botaram isso como um easter egg, mais ou menos. Caraca. Aí no Diablo 2, ele falou, não, agora vai ter que ter a fase de vaca. E a fase da vaca é um grande lugar pra farmar. E pra fechar, vamos falar um pouquinho de um dos jogos que não fez tanto sucesso, mas tá começando a fazer, a partir do momento que a gente decidiu migrar a plataforma dele, que é o Hearthstone. Hearthstone é muito maneiro, cara. O Hearthstone é um jogo de graça, que é sugar seu dinheiro até o tal. É um jogo de graça, entre aspas. Peraí. Todos os jogos da Blizzard são de graça, entre aspas. Não. Os que tem de graça são de graça, entre aspas. Não, o Hero of the Storm você pode jogar de graça e comprar as coisas com o dinheiro do jogo. Então, é essa parada. de graça. Você pode jogar... Pode. Mas olha só. Tem isso. Tem isso aqui que você pode ter gastando. Quer não? Você Legal, pode- é bonito. O Hearthstone também. O Hearthstone, só que o Hearthstone você Hearthstone, começa com quantos decks mesmo? você começa com um deck de cada herói, Depois vai melhorando. depois melhor. A gente tá pulando muita coisa. O Hearthstone é um jogo de cartas, pra começar. Ele é um jogo de cartas de PC. Está começando a migrar para os mobiles. Já tem pra celular. Já dá tem. pra jogar. Já tem para a iOS e Android. iOS ainda não temos para Windows Phone, nem Faz de novo. Windows Phone. Isso é uma plataforma?
Cara, acho que a melhor versão da humanidade seria um PS Vita com Windows Phone. É o cúmulo da inutilidade. Caraca. Voltar. Não tá. O Hearthstone, ele é um jogo de cartas, ele é um jogo excelente pra você jogar em 2 minutos. Você enfrenta... Ou não. Tem algumas partidas que demoram mais. Não, mas a máxima de partidas você vai jogar uns 5 minutos. É. Não muito mais que Ele é um isso. jogo bem 10 rapidinho. minutos? Só se, sei lá, o cara tiver de saco cheio querendo te sacanear. É um jogo de cartas que você joga bem rápido, bem desestressante. E você joga usando os heróis do Warcraft. Tanto que o jogo é Hearthstone The Heroes of Warcraft. E ele tem a lendária carta. Leroy Jenkins! E quando ele entra em campo, ele pode atacar direto, mas invoca 12 inimigos. Invoca 2 cartas pro inimigo. É a melhor carta, cara. É muito bom. Bom, eu acho que basicamente é isso que a gente tem pra falar da Blizzard. Tem aquele jogo novo. Ah, de fato. Chamado Overwatch. Overwatch. Overwatch? Overwatch é um jogo é o primeiro jogo de FPS que a Blizzard está desenvolvendo. Previsão de lançamento pro início ou metade de 2016, agora eu não lembro. Ele vai seguir um pouco o estilo do jogo de Team Fortress. Team Fortress 2, da Steam, famoso jogo do chapéu. Famoso jogo de chapéu. Ei, meu chapéu. Porque o mercado de chapéu na Steam é maior do que alguns países emergentes. Mercado de chapéu. É sério. Existe mercado de chapéu. Existe o mercado de chapéu no Team Fortress 2 Sim, eu tenho um chapéu. Ah, tá, no Team Fortress. Ei, meu chapéu. Overwatch Overwatch, Fortress. baseado em Team Fortress 2. O jogo, ele carrega um pouquinho do estilo do MOBA, de você ter habilidades especiais pra você usar, de ter uma habilidade final. Tem diversos personagens com habilidades específicas. E Tem até funções um brasileiro. específicas. Tem um cara que fica correndo, gritando ué, 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 ué. Não, tem um personagem que é brasileiro. Eles anunciaram o Oceano ainda. E ele tá pra lançar no ano que vem, tá trazendo bastante hype pro pessoal que tá acompanhando. Gosta da Blizzard. Eu vi por enquanto só o vídeo deles. E, pô, parece muito maneiro. Porque, pô, todos os personagens parecem que são apelões. E como diria o Síndrome, se todos são super, ninguém é super. Obrigado aí pela força de sempre. Nos siga no Facebook, curta nosso Twitter. Links vão estar aqui embaixo. Dá aquela força pra gente poder continuar crescendo, poder continuar trazendo pra vocês o podcast semanal, cada vez com uma qualidade melhor. E Nos siga no Instagram.